A maioria das pessoas que está convencida de que usa seu próprio julgamento imparcial e raciocina objetivamente ao tomar decisões e avaliar eventos. No entanto, essa é uma ilusão criada por armadilhas mentais que impedem uma percepção clara da realidade. Toda pessoa está sujeita à influência dessas armadilhas. Na linguagem profissional da psicologia, elas são chamadas de distorções cognitivas. Neste artigo, analisaremos o quanto elas são perigosas, o que nos ameaçam e como não cair em seus truques. O motivo das distorções cognitivas é simples e lógico. Elas são marcadores criados artificialmente com os quais marcamos situações repetitivas e tiramos conclusões delas para simplificá-las quando nos deparamos com a realidade novamente. Assim, as distorções cognitivas são criadas inicialmente para o benefício de nossa psique, conservando a energia e reduzindo o stress da grande quantidade de informações que nos cercam a cada segundo. Na verdade, porém, um padrão persistente faz mais mal do que bem. Uma conclusão sobre alguém ou alguma coisa é tirada rapidamente, sem análise crítica e longa reflexão, mas essa conclusão raramente é verdadeira ou justificada de alguma forma. Como resultado, uma pessoa que abusa do pensamento padrão não apenas permanece em um mundo distante da realidade objetiva, mas também está constantemente equivocada e pisando no mesmo ancinho. Percepção da vida em preto e branco baseia-se em selos de histórias repetidas com frequência, que extraímos dos contos de fadas na infância, quando o mundo é dividido em bem e mal por padrão. Isso se aplica a pessoas boas e más, eventos e ações. A verdade objetiva sempre mostra que qualquer fenômeno que encontramos na vida é colorido com muitas cores e nunca tem um significado exclusivamente preto ou branco. Digamos que você conseguiu o emprego dos seus sonhos. Isso é bom ou ruim? Você terá dinheiro e a oportunidade de realizar seu potencial profissional? Isso é bom. Mas terá menos tempo livre. E é provável que surjam dificuldades imprevistas no trabalho. Isso é ruim. Entretanto, toda manifestação boa ou ruim tem seus lados positivos e negativos. E assim por diante, ad infinitum. 2. Realidade subjetiva. Muitas vezes as pessoas se esquecem de que, objetivamente, somos influenciados a cada segundo por muitas circunstâncias diferentes, algumas das quais podemos controlar e outras não. Uma pessoa com esse tipo de distorção cognitiva é dura com seus erros e intolerante com os erros dos outros. É difícil para ela perdoar a si mesma por ter se atrasado, mesmo que tenha feito de tudo para evitar que isso acontecesse. E, em vez de perceber que, nesse caso, a falha do elevador não dependeu dele, ele pensa: que idiota eu sou. Deveria ter subido pelas escadas. 3. Boomerang. Essa distorção surge de uma forte sede de justiça. O mal está fadado a ser punido e o bem um dia receberá sua recompensa. A verdade é que eventos diferentes acontecem com cada pessoa durante a vida. E a tentativa de vincular dois eventos que não têm nada a ver um com o outro é uma farsa que não tem base lógica. A crença de que alguém quebrou a perna porque não perdeu a avó em um cruzamento de pedestres há 5 anos se desfaz com uma análise crítica. A perna foi quebrada porque ele tropeçou na escada, e ele não perdeu a avó porque estava com pressa para chegar ao trabalho. 4. Egocentrismo. Essa distorção cognitiva ocorre devido a um ego exagerado. Quando a pessoa sente como se tudo no mundo girasse apenas em torno dela. Em estados extremos, esse pensamento literalmente leva à percepção de que a pessoa percebe a chuva como uma força maligna que tenta impedi-la de se movimentar livremente, e qualquer olhar ou palavra dita é imediatamente projetada em si mesma e interpretada de acordo com sua imaginação e humor. 5. Um senso de dever hipertrofiado. Atitudes regulares como eu sou obrigado no contexto de receber algum bónus dos outros. São padrões frequentes e prejudiciais. Isso é especialmente verdadeiro na esfera da simpatia. Para conseguir um pedido de casamento, preciso perder peso. Para convidar uma garota para sair, preciso comprar um carro. É claro que, na vida, muitas vezes temos de cumprir certas condições para que nossos relacionamentos familiares e profissionais sejam harmoniosos. Por exemplo, é necessário chegar ao trabalho no início do dia e cumprir os acordos com seu parceiro. Mas também há julgamentos errôneos que não são apoiados por nada e, na verdade, não tem sentido. Eles criam tensão desnecessária e não melhoram a vida de forma alguma. 6. Dependência do comportamento dos outros. As pessoas tendem a transferir a responsabilidade por sua condição para os outros. Se meu filho estudar bem, ficarei feliz. Se meu pai me elogiar, me sentirei melhor. Entretanto,
Nosso estado interior não deve estar vinculado às ações de outras pessoas. Elas têm os seus próprios motivos e incentivos. Nesse sentido, nós realmente criamos nossa própria felicidade e, se alguém não vive da maneira que gostaríamos, a vida é dele, e nós temos a nossa. 7. Nossa própria infalibilidade. Há pessoas que nunca admitem suas próprias falhas. Se meu pai me elogiar, eu me sentirei melhor. E muitas vezes elas fazem isso não por maldade, mas devido ao padrão desenvolvido de sempre ver os defeitos dos outros e nunca os seus próprios. Essa é uma reação de defesa peculiar às crianças, mas até mesmo os adultos costumam pecar por isso. Em contraste com eles, há aqueles que ficam felizes em assumir a culpa em qualquer situação, mesmo que não tenham nada a ver com o incidente. Eles acreditam sinceramente que o mundo está desmoronando por causa deles e estão prontos para sofrer qualquer punição, e geralmente se punem com açoites contínuos. 8. Pensamento catastrófico. Esse tipo de pensamento é vividamente transmitido pela frase dar muita importância a uma mosca. Um evento, mesmo que insignificante, adquire a escala de uma terrível catástrofe, na qual literalmente tudo parece. Uma bola de árvore de Natal quebrada significa que todo o próximo ano está arruinado. Você pica o dedo com uma agulha? Isso significa uma morte terrível e dolorosa por tétano. Não compartilhou com seu marido a TV? Tudo, divórcio e nome de solteira. 9. Concentrar-se no negativo. Esse é um tipo de percepção seletiva, sobre a qual falaremos a seguir. Mas, na maioria das vezes, ela se manifesta em uma capacidade especial de manter constantemente o foco apenas no negativo. Essas pessoas encontram um defeito em tudo, e a capacidade de aproveitar a vida lhes falta porque simplesmente ignoram o lado positivo. Fui promovido? Isso é porque ninguém quer fazer esse trabalho terrível e querem se livrar de mim. 10. Ilusão de punição iminente. Muitas vezes, ele anda de mãos dadas com o pensamento negativo, quando, por não conseguir pensar em nada adequado, a mente sugere que todo evento bom será inevitavelmente seguido por um ruim. E, de fato, isso acontecerá, mas não em retaliação à alegria passada, mas simplesmente porque a vida é assim. Aqui a sabedoria popular também tentou e salvou provérbios apropriados. Logo londer, crie longe ria mais alto, chore mais. Apenas louve silêncio a felicidade e ama o silêncio. 11. Percepção seletiva. A percepção seletiva de qualquer coisa pode ter cores diferentes. Inevitavelmente, algo ruim acontecerá. Na maioria das vezes, isso é negativo, como já mencionado. Mas muitas vezes o apego vai para o que é mais favorável à pessoa com distorção cognitiva. Um exemplo vívido é a comunicação entre pessoas de duas posições opostas. No discurso do oponente, o ouvinte oposto ou inconscientemente escolhe e ouve apenas as palavras que refletem seu ponto de vista e ignora completamente qualquer argumento, mesmo os mais convincentes. 12. Marcação. A distorção ocorre em um contexto de experiência vívida, geralmente negativa, mas pode haver exceções. Certas características de uma pessoa, por exemplo, seu género, idade, aparência, nacionalidade, etc., são firmemente associadas a ações supostamente conhecidas das quais ela é capaz. Por exemplo, um homem teve uma experiência ruim com uma mulher loira e, por isso, ele concluirá que todas as mulheres loiras são traidoras. Uma mulher teve um pai gentil e justo que tinha bigode e agora todos os bigodudos lhe parecem, por definição, pessoas legais. 13. Distorções retrospectivas. Esse tipo de distorção cognitiva baseia-se na ilusão de que a vida tem um número limitado de cenários. Consequentemente, se tivermos tido uma experiência com algo no passado, saberemos de antemão como ela terminará. Entretanto, a realidade é muito mais fantasiosa, e essas previsões podem ser facilmente refutadas. 14. Efeito halo. Esse efeito ocorre com pessoas que já têm certas qualidades pessoais associadas a elas. Isso geralmente acontece com bons oradores públicos, que muitas pessoas, por padrão, começam a considerar como profissionais de primeira classe, embora, na verdade, suas habilidades estejam longe de ser altas. Ao mesmo tempo, o trabalho de pessoas mal-humoradas e que não são muito agradáveis na comunicação costuma ser julgado pior do que realmente é. 15. Ignorar o tempo. Essa distorção se deve ao fato de que as pessoas têm um senso de tempo interno pouco desenvolvido. Medimos os eventos não pelas horas e minutos em que ocorreram, mas pelas emoções recebidas. É por isso que um passatempo agradável sempre dura um segundo, mesmo que na realidade tenha levado várias horas. E um passatempo desagradável dura anos, mesmo que tenha levado apenas alguns minutos. Qualquer pessoa está sujeita a distorções cognitivas, mas o que distingue uma pessoa consciente de uma inconsciente é a capacidade
de rastrear esses truques da mente a tempo e corrigi-los. E isso é bastante realista. Já no estágio de pegar a si mesmo em um modelo astuto, começa o processo de construção de uma análise crítica, que é exatamente o que falta ao céu. Você pode aprimorar suas habilidades lendo literatura especial. Os livros de Thinking Mistakes, Ora o livro e Don't Regret Erros de Pensamento ou Como Viver Sem Arrependimento, de Arthur Freeman e Rose DeWolf, bem como Think Slowly. Decide Fast, Pense Devagar. Decida Rápido, de Daniel Kahneman, podem ser recomendados para esse tópico.